eu sempre me interessei, sempre gostei muito de estar próximo de pessoas, né? Então, eu sempre gostei muito desse tete-a-tete, de relacionamento mesmo. Então, eu entrei na Plusoft realmente buscando isso, esse relacionamento com o cliente, né? Tanto que eu entrei na Plusoft como treinadora, né? Para treinar pessoas, para ficar ali bem realmente no front. E daí que eu vi realmente que é o que eu gosto e me encantei por isso. E daí fui aprimorando, né? Fui mudando aí de áreas para ficar realmente cada vez mais próximo ao cliente. Porque realmente eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de passar conhecimento para as pessoas. Então foi dessa forma que eu me interessei por essa área de relacionamento com o cliente, de negócio, de propor melhorias para os clientes e para as pessoas, né, de uma forma geral, prover uma experiência melhor para elas. E então foi dessa forma que eu me interessei e estou aí há um bom tempo já na Plusoft fazendo isso. Tá, na verdade eu sempre trabalhei na parte administrativa. E em 2014 eu entrei em uma agência digital que fica em Araraquara, que é o interior de São Paulo. Eu entrei como responsável pelo financeiro. Então eu cuidava da parte administrativa e financeiro também. Então eu participava das reuniões com os clientes. Aí eu estudava os assuntos porque, como eu participava de reunião, então eu precisava entender o que eles estavam falando. A empresa desenvolvia sites, fazia marketing digital. E aos poucos eu fui me voltando mais para isso. Então eu comecei a fazer cursos, sempre que os meninos estavam fazendo alguma coisa, eu procurava ficar perto para entender o que eles estavam fazendo. E aí, isso foi em 2014, quando eu entrei lá. Em 2016, eu resolvi começar a fazer uma faculdade voltada mesmo para a área de tecnologia. Então, eu comecei a fazer design digital. Aí, aos poucos, dentro da agência mesmo, eu fui migrando, eu fui deixando de ser administrativo e passando a ser design. Aí eu comecei a mexer com sites, com a parte de layout. Então foi assim, realmente foi algo que me interessou, algo que eu senti interesse lá dentro e comecei a migrando aos poucos. Um pouco no começo era meio que uma obrigação eu entender o assunto, mas aí eu fui realmente gostando daquilo e fui buscando entender mais por meu interesse mesmo. Eu via eles oferecendo o produto para o cliente, entendendo todo aquele fluxo de trabalho, todo aquele processo, apresentando os layouts, podendo fazer aquilo que realmente apresentar um resultado para o cliente em cima daquilo que ele havia falado já, que ele tinha interesse. E eu vi assim o quanto era gratificante por ele falar, realmente, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. Aí eu comecei a falar, comecei a ver mais sentido eu começar a fazer essa parte do que ficar só com a parte administrativa. Então, eu trabalhei nessa agência por quase 5 anos, só que é uma cidade interior, uma cidade bem pequena, e eu sentia falta de estar podendo fazer outros cursos, participando de eventos, porque lá não tinha nada disso. E hoje, eu acho que por causa da pandemia, tem mais essa coisa virtual. Antes não tinha. Então eu comecei a procurar oportunidades em São Paulo, por ser uma cidade que tem mais oportunidades. Tem muitos cursos, tem muitos eventos, e seria muito melhor para mim, como eu estava no início, né, dessa fase de design, então eu comecei a buscar algo em São Paulo mesmo. Aí foi quando eu consegui essa vaga na Impes. E eu já entrei como design mesmo, porque até então na agência que eu trabalhava, eu ainda, mesmo eu fazendo o serviço de design, eu ainda meio que era o administrativo. Então eu não era focada 100% nessa função. Eu fazia um pouco dos dois ainda. E eu queria uma oportunidade que eu pudesse focar 100%
nessa fase que eu tinha realmente escolhido, né? Sim. Eu sempre gostei de pessoas, de lidar com pessoas, então eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, que era uma coisa bem próxima de público, eu era muito tímida também na época, então eu precisava me desenvolver nisso. Aí, terminando a faculdade, eu fui trabalhar no atendimento ao cliente, num call center, porque eu tinha uma filha pequena e eu precisava trabalhar, não dava para esperar entrar na área. E aí lá eu comecei a trabalhar diretamente com o B2C, né? Então, atendimento ao cliente pesadão. E de lá eu vim para Virtual, que agora é PluSoft AI. Uhum. E eu comecei a trabalhar como assistente de conteúdo. E aí eu comecei a trabalhar com atendimento, mas voltado ao B2B, né? Aos nossos clientes. Mas ainda assim lidando com pessoas. E aí eu fui me desenvolvendo até que eu cheguei hoje no cargo de analista de Customer Success. Então eu continuo lidando com pessoas, tentando ajudar tanto o cliente quanto aos nossos colaboradores. E foi isso. Não era para ser uma evolução no que a gente fazia, mas surgiu a oportunidade de acordo com as necessidades da empresa, né? Ela estava crescendo, ela precisava que o pessoal de conteúdo tivesse um suporte e surgiu a oportunidade, e na época era uma outra área que a gente chamava de IOP, né? Que era só para prestar a parte de suporte mesmo e pensar novos relatórios, enfim, que auxiliasse o pessoal de conteúdo. E aí foi desenvolvendo até que veio a nomenclatura de Customer Success, que foi faz pouco tempinho. Então, eu entrei na área primeiro de tecnologia porque eu cresci muito nesse meio. O meu pai era um entusiasta de tecnologia, então tudo que ele aprendia, ele chegava em casa e me ensinava. E aí eu comecei a fazer ciência da computação e entrei na PluSoft como jovem aprendiz na área administrativa. E aí eu fiquei 4 meses como jovem aprendiz no suporte, mas ajudando na parte administrativa e tal, mas eu ficava fazendo muita análise dos chamados de suporte. E surgiu uma vaga, o gestor na época, ele confiou no meu trabalho e decidiu investir em mim, me ofereceu essa vaga e eu prontamente aceitei. Eu atendo o Omni, né, CRM, e atendo também o P5, que é o nosso antigo CRM. Aqui a estrutura da PluSoft hoje em dia é em squads, né? São algumas equipes. E no meu caso, a equipe que eu trabalho, a gente atende o segmento financeiro e seguros. Então a gente atende bancos, a gente atende seguradoras e tudo. Eu sou formada em gestão em TI. Eu fiz tecnologia da informação no ensino médio. E depois me especializei em gestão em TI na faculdade. Eu me formei em 2015. E aí, em 2016, eu comecei a fazer um curso e eu conheci uma pessoa que trabalhava na iCustomer. E eu precisava muito de um emprego. E aí, esse meu amigo falou assim, olha, se você quiser, eu te indico lá. Eu falei, ué, por que não, né? Topo. Eu nem sabia o que era. Eu nem sabia o que era fazer atendimento por Facebook. Saque 3.0, não fazia ideia de nada. Aí, topei. E comecei a ser analista de mídias sociais para atender o cliente Nestlé, na época. Depois de 9 meses que eu era analista, abri uma vaga para ser analista de suporte. E na época eu falei, não, nada a ver, eu tô aqui há 9 meses, não tô louca, já vou tentar uma outra vaga, se eu não passar, ferrou, vou embora. E aí o meu chefe na época, que era o meu líder, ele ficava assim pra mim, não, vai, é muito a sua cara, é o que você estudou, vai ter parte técnica. Eu falava assim, meu, nada a ver, não vai. De tanto ele insistir, eu fui. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Isis, então eu trabalho com ela desde 2017. Tem longos 4 anos aí que eu trabalho com ela. E aí comecei a ser analista de suporte, depois de um tempo, ninguém me deu um cargo, mas eu já era praticamente a líder da equipe, porque tudo eu juntava, eu resolvia, eu falava. E aí eu fui subindo, e aí hoje agora eu tô como coordenadora. E aí, nesses longos anos aí, eu fui crescendo dentro da mesma área. E realmente, acho que meu gestor estava certo. Ele era muito a minha cara. Eu sempre fui uma pessoa... Quando eu era muito adolescente, eu era uma pessoa muito tímida. Então, eu escolhi estudar uma coisa que realmente eu não precisava lidar com pessoas, né, o tempo todo. Só que quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu percebi que o que eu sentia falta na parte do TI era exatamente lidar com pessoas, era exatamente o calor humano.
E quando eu caí dentro do suporte, que eu tinha uma parte de fazer atendimento, fazer treinamentos, eu percebi que era a união dos meus dois mundos. Que eu tinha a minha parte técnica que eu poderia desenvolver e deixar o meu cérebro totalmente lógico e continuar funcionando do jeito que ele funcionava. E ao mesmo tempo me manter perto de pessoas, ter aquela coisa de falar no telefone, de ajudar, de estar do lado. E aí, por isso que casou, eu acho que pra mim foi o que fez com que eu me encontrasse.